aqui mais um pouquinho, né? Aula de número 4. 4. Isso, porque lembrando que a 3 ficou por conta e risco de vocês, Conta né? e resultados de vocês. E aí é legal porque assim, ó, nas aulas iniciais, nós sugerimos para vocês, primeiro nós definimos estatísticas e sugerimos a vocês que fizessem algumas pesquisas. Então vocês foram para campo e vocês vivenciaram a estatística de fato. O perguntar, o receber o sim, o receber o não querer ser aceito, falar assim, não quero conversar com você, não. Claro que na escola talvez seja tranquilo, né? Mas lá no bairro, lá na vizinhança, às vezes o vizinho não estava de bom humor, então vocês vivenciaram tudo isso. No final, nós tivemos um resultado. Isso mesmo. Certo? Foi dado um resultado. E agora, como que nós conseguimos organizar esse resultado? Como que vai ser feita a organização disso? Então, essa aula vem para nos orientar sobre a organização desses resultados. Ou seja, né, colocar de maneira bem visual, né? Porque agora a gente tem uma representatividade visual de tudo que foi pesquisado, Perfeito. de toda aquela coleta de dados. O grande finale, o grande desfecho é a parte gráfica, né? Então, nessa aula a gente relembra com vocês os tipos de gráficos, onde mais eles devem ser usados, porque tem gráficos indicados para determinadas situações, sim, né? sim. Então, é aqui que a gente vai relembrar com vocês tudo isso. Vamos lá? Bora! Aula 4? Vem Vamos. com a gente, olha lá então. Movimento sustentável, trilha 2, a aula de número 4. E a pergunta é, será que eles lembram, professor Maurício? Será que eles lembram? Com certeza. Eu vou bater na tecla de novo. O terceiro ano nem pode se dar o luxo de esquecer. De dizer que não é verdade, porque não pode mesmo, não. Dos muitos conteúdos, estatística é um que o Enem ama. E aqui, olha só, vai ficar deixa. Nós vamos aprender a organizar gráficos, nós vamos aprender a ler gráficos e com tudo isso nós vamos nos afinar na trilha e também para o Enem. Olha que delícia! Estudar trilha e ainda vai conseguir ali dar aquele upzinho para o exame nacional. Isso mesmo. Então, se você lembra, top, né? A gente precisa dessa recordação. E aqui a gente trouxe alguns tópicos para a gente trabalhar com vocês mais um pouquinho, tá? Então, para colocar em prática, depois de toda aquela coleta de dados, toda aquela seleção, agora fica mais fácil você ter esse entendimento sobre o reflexo. O gráfico é o reflexo de tudo que foi acontecendo durante a pesquisa aí de campo, tá certo? Perfeito. Então, vamos lá. Tipos de gráficos. Antes disso, a gente vai lembrar de vocês, né, que as variáveis podem ser como mesmo? Bom, elas podem ser quantitativa e qualitativa. Isso, então tem duas, peraí, pegar a canetinha, tem duas situações, né, ou qualitativa ou quantitativa, tá? Então são representações visuais utilizadas para mensurar ou classificar o conjunto de dados, tá? Então os conjuntos de dados podem ser dessas duas formas, tá bem? Beleza. Lembrando agora, vamos lá para os elementos de um gráfico, né? Então, os elementos do gráfico estão selecionados aqui. Primeiramente, a gente tem o quê? Um título, né? O que é o título? Título é, por exemplo, lembra que nós falamos assim, ó, vamos pesquisar o que é, quem sabe o que é sustentabilidade. Então, ali pode ser o nosso título, sustentabilidade. Sei ou não sei? Você cria, geralmente, né, as mídias de televisão ou os jornais, eles gostam de criar um título assim bem chamativo. Sim. De maneira que você olhe e já fala assim, opa, quero ler isso aqui. O que será que tem aqui? Será que é interessante? E você vai ler. Então esse é o título. É o nome geralmente apresentado em cima do gráfico, que serve para contextualizar e dar significado aos dados que são apresentados na sequência. Na continuidade, a gente tem uma fonte, né? Geralmente, um gráfico, ele apresenta uma fonte. Em que sentido? Ele diz ali, informa de onde aqueles dados foram extraídos. Então, você vai dizer município de Corumbiara, município de... o distrito de tal, escola, né? Escola Estácio de Sá, Isso. turma 3º ano B, estatística. Você já teve dengue? Então ali nós temos a fonte de onde foram extraídas aquelas informações. Então aí, nesse caso, ela informa os dados extraídos, dá os créditos do autor do gráfico. Não é um elemento obrigatório, tá? Então, olha aqui, legal salientar essa parte aqui. Não é um elemento obrigatório. Geralmente ele é representado, não é, nos relatórios devolutivos.
livros. Então, quer dizer, se eu estou fazendo uma pesquisa que vai ser utilizada de maneira científica, num trabalho científico, ou num jornal, ou em qualquer mídia, aí sim, eu coloco lá como essa minha fonte para dar direitos e valores a quem fez. Mais um elemento, vamos lá, os números. Agora sim, né? Os números são importantes, porque são os dados em si. Dependendo do gráfico, os números podem apresentar diferentes unidades de medida, expressas em tempo ou quantidade. Então, é a parte numérica que representa o gráfico quantitativo, tá? Legendas. Ah, legenda é legal. Nossa senhora, se você olha um gráfico e não olha a legenda desse gráfico, você pode tomar a decisão errada. Você pode mesmo ser submetido a entender que aquilo que aconteceu é tal coisa e às vezes não é. Então, a legenda são as informações adicionais que servem para auxiliar na leitura do gráfico. É comum a gente utilizar símbolos ou cores para diferenciar as informações, né? Então, assim, tão importante quanto a gente entender os tipos de gráfico é a gente entender os elementos que compõem um gráfico. Né? Porque o gráfico ele vai vir, você vai direcionar ele, você vai colocar ele ali, né, no papel, vai começar a desenhar, ou seja, num programa, que é a nossa aula 4, vai direcionar vocês a usar um sistema de programa também, que aí você coloca os dados, ele mesmo já faz a montagem gráfica, mas de toda forma você precisa entender os elementos. Sim, você precisa ali salientar, colocar um título bem bacana, um título que instiga o leitor a ter vontade de fazer aquela leitura gráfica. E isso é legal porque, assim, quantas vezes vocês, ou até mesmo nós, não entramos em alguma matéria por conta do título. No final você leu, não era nada daquilo que você pensava, mas o título foi tão assim chamativo que você falou assim, vou ler. Verdade. Pelo título. Às vezes, se ele ganha por acesso e leitura, ele já ganhou o seu acesso, porque você entrou lá para ler, mesmo que não fosse o que você imaginava. Isso mesmo, né? Então, assim, os elementos são fundamentais, tá? Tanto quanto entender os tipos de gráfico. Agora, certo? a legenda também é importante, porque vamos dizer assim, ó, estamos pesquisando tratamentos de água em Rondônia. Nós sabemos que a água está associada à cor azul. Né? O azul no mapa é água. Aí você vê lá no mapa, no gráfico de setores, tem lá mais da metade azul. Você fala assim, nossa, muita água tratada. E o azul na legenda fala, não possui água tratada. Então aí você faz um relatório, faz um texto, fala assim, percebemos que no gráfico tem muitas casas com água tratada. E o azul lá são casas que não têm água tratada. O seu texto foi todo embora, foi todo jogado fora. Então, buscar as informações necessárias para colocar o gráfico em prática é fundamental, tá? Vamos lá na telinha, mais um pouquinho de informações, olha lá. Então, utilizar gráfico serve para dar clareza e facilidade na visualização de dados. E aí, claro, tornar mais prática a sua análise e interpretação. Por meio de pontos, linhas e outras formas geométricas, eles destacam fenômenos da estatística, como padrões, tendências e comparações. E agora é o momento que a gente diz que podem existir diferentes tipos de gráfico, né? Então, cada gráfico tem a sua qualidade, a sua característica, né? E aí, claro, a gente vai agora passar para vocês todo esse caminho aí para vocês entenderem um pouco melhor, beleza? Beleza. Vamos começar assim, sobre gráfico em linhas. São gráficos que representam os valores numéricos por meio de linhas para dar uma fácil visualização de evolução ou diminuição através do tempo. Também são conhecidos por gráficos de segmentos. Ah, tá. Então a gente pode dizer gráfico em linhas ou segmento, tá? Isso. Vamos de exemplo? Vamos. Aqui a gente vai fazer assim, tá? Fala a característica, fala onde a sua principal função, fala onde ele é aplicado e aí a gente mostra um exemplo, tá? Então no gráfico em linhas, olha lá, por exemplo, número de vagas em uma empresa X. Então temos os meses do ano e a quantidade de vagas, tá? Aí tem ali, ó, azul, né? O vermelho, o amarelo e o verde. E aí vai mostrando, olha só. Com certeza são os setores dentro da empresa. Isso, né? isso. Java, JavaScript, aí tem o tal de Python e o C. C, jogo da velha. Né? Então, uma empresa tem um número de vagas X,
para cada setor e, claro, em cada mês, né? Então, você vai lá, por exemplo, em abril, o número de vagas, né? Em abril, o número de vagas da parte do Fiton é 3, né? E do vermelhinho também, né? Também, e do verde também. Também. Então, a único que é o azulzinho, o Java, que tem a quantidade de vagas 2 em abril. Isso. Então, é uma coisa que representa muita clareza, né? E aí nós conseguimos enxergar, por exemplo, qual setor teve o maior número de vagas disponíveis, em qual mês foi isso que aconteceu. Foi o amarelinho, né? Que é o Fiton lá em maio. Ó, aqui, ó, maio teve o maior número de vagas, olha só aqui, ó, em maio tem o maior número de vagas disponível nessa empresa. E o menor número de vagas disponível aqui em agosto, não teve nenhuma vaga, olha só. Vaga. Qual que é isso aqui? É o verde? O verde é o C. Jogo da velha. Então, gente, o gráfico realmente... Sesteriscos. Realmente o gráfico, ele traz uma clareza nos detalhes das informações. Então, é olhar para o gráfico e a gente já consegue diagnosticar, identificar o que aconteceu na pesquisa, certo? Beleza. Mais um tipo? Vamos lá, então. Mais um tipo de gráfico, olha lá. Agora um gráfico de áreas. Gráfico utilizado para destacar oscilações e comparar variáveis em um determinado espaço de tempo. Observaram que o de linhas ele foi pontual, né? No mês de janeiro tinha tantos e tantos. No mês de fevereiro, tantos. Então era pontual. Aqui no de gráfico, né, ele vai dar ali uma estimativa em um espaço de tempo. Então vai delimitar. O componente deve ser analisado nesse tipo de gráfico. O componente que deve ser analisado nesse tipo de gráfico é a área formada entre o eixo e o ponto marcado naquele intervalo de tempo. Então, nós vamos ter uma região ali todinha. Não vai ser só um valor pontual, vai ser uma região ocupada no gráfico. Beleza. Então, vamos de exemplo, né? Olha aí que legal. Por exemplo, relação das marcas de notebook pelo preço. Então, temos a marca Dell, a marca Samsung e a marca Lenovo. E temos os meses também de aplicação, né? Então, o preço ali vai tá variando ali mais ou menos entre a mais de R$3.000, né? Chegando a 5.000. E aí, o que vocês percebem sobre tudo isso? Tem uma linha que faz o limite, isso, né? E aí a gente consegue perceber ali um gráfico de áreas, porque é todo pintado, todo cheio. Todo cheinho. Então não é aquele valor pontual. Não tem um valor pontual certinho ali, tá? Então nós temos aqui as áreas todas pintadas bonitinhas. Tem as linhas que delimitam, não é, essas áreas, mas o que é analisado aqui é a questão da área toda ocupada, tá? Aqui nós podemos classificar o seguinte. Aqui ele está delimitando o seguinte, olha só. De janeiro a fevereiro, nós temos todos os dias aqui dentro, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas é cheio de pontinho aqui dentro, porque são os 31 dias que existem no mês de janeiro. Esses 31 dias estão sendo analisados, estão sendo observados e feito o estudo. Tá certo? Isso mesmo. Mais um tipo, vamos lá. Agora a gente trabalhou já o gráfico de linhas e o gráfico de áreas. Agora vamos lá para um gráfico em rede. Eita, esse eu nunca vi. Vamos ver. Em redes? O gráfico em rede tem um formato que lembra uma teia de aranha ou uma tela de radar. Para cada variável a ser analisada, deve existir um eixo radial no qual terá o seu valor medido. Todos os valores agora devem ser representados numa mesma escala. Então, esse gráfico em rede, para quem nunca viu, vai ter o privilégio de conhecer agora. Vamos ver. Olha que legal. Relação da equipe com o projeto. Então, teve um projeto apresentado por uma equipe dentro de uma empresa, né? E aí tem o membro 1 é o azulzinho, o membro 2 é o vermelhinho, o membro 3 é o amarelo, o membro 4 é o verde. E aí cada um tem, dentro da mesma escala, numa parte radial, o que é radial? Circunferência, né? Então fala partindo do raio, né? E aí tem 5 itens que ele tem que atender: cumprimento de prazo, qualidade do produto, um trabalho em equipe, conhecimento sobre o projeto e conhecimento sobre tecnologia. E aí ele vai indo, ele vai chegando perto de acordo com uma quantidade, né? E uma nota, vamos dizer assim, de 0 a 5. Qual foi a nota do amarelo sobre conhecimento sobre o projeto? O membro 3 ali, ó, né, de amarelinho, chegou no 4. Né? No caso do cumprimento de prazos,
ele chegou no trabalho em equipe no 5. Chegou no 5, o amarelinho tá Qualidade de produto também chegou no 5, não é? Só não no conhecimento sobre o projeto. Ele De ficou restante, ele foi até o item 5 entre 4 e 5. Então, 3, 4, 5. Mas o membro 3 está bem antenado, está bem organizado. Verdade. Então, olha que legal, né? Dentro do mesmo contexto, em rede, a gente consegue visualizar os resultados de cada membro, né, com relação a determinado projeto. E essa leitura gráfica é tão importante, que quando você vai fazer a prova do Enem também, na prova do Enem, nós temos lá esses detalhes. Ele te dá geralmente uma informação, essa informação vem no gráfico. E no gráfico nós temos a análise que vai ser feita. E aí você pode dizer assim, ó, eu lembro que ele falou, né, numa redação do Enem, por exemplo, sobre violências contra a mulher. Aí ele deu uma tabela, lá na tabela, ou um gráfico, falando sobre os número de casos de mulheres que foram, que sofreram violência. Aí você vai falar bem assim, ó, porque, de acordo com o IBGE, ou de acordo com o jornal o Globo, vem aumentando potencialmente o número de casos de violência contra a mulher, né? O que nota-se que em 2000 e tanto eram tantos casos, e aí, nossa, o cara sabe muito do assunto, nossa, ele está muito por dentro. Está tudo no gráfico, está na informação. E você só redigiu, porque você sabe ler gráfico. Até isso é analisado. Bom, por mais que eu não saiba muita coisa, mas eu consegui ler o gráfico, pô, legal. Ele está sabendo, ele está bem. Isso mesmo. E agora vamos ver outro tipo? Vamos lá? Mais um tipo gráfico. A gente já viu o de linhas, viu o de áreas, o de redes e agora a gente vai ver o gráfico de barras. Bem mais comum, né? Vamos lá. O gráfico de barra, por vezes chamado também de gráfico de colunas, são formados por retângulos de mesma largura com uma altura proporcional ao valor. São utilizados principalmente para comparações entre valores pontuais. Olha que legal, vamos de exemplo? Vamos. Olha lá que legal. Número de vagas em uma empresa Na mesma empresa lá. Na mesma empresa. Só que lá a gente viu no de linhas. De linhas, né? E agora a gente está vendo no de barras, tá? Aqui era só tá bem específico. Janeiro, aí tem lá os 3. Ó. Qual foi o que ofereceu mais vagas em janeiro? Aí nós temos aqui o JavaScript e o Python. Os mais vagas. O que ofereceu menos vagas, ali o C, eu falei asterisco, não é, né? É hashtag. Não, em agosto, lembra que em agosto teve um que não teve vaga nenhuma? Sim, nem aparece. Ó. 3 linhas aqui, ó, que é o verde. O verde não teve vaga aparece. Em agosto. Isso. Aí já em maio, né? Maio, 5 vagas do Python aí, olha que legal. Então, você vê que fica um pouquinho mais claro a leitura nesse gráfico aqui do que no de linhas? Eu acho. Fica um pouquinho mais claro, mas... Tanto é que ele é mais usual, né? Isso, perfeito. Certinho? Certinho. Olha que top, né? Agora vamos ver em colunas, porque a gente viu que ele pode ser barras horizontais ou barras verticais. Olha aí também, bem claro, bem bonito, né? Esse aqui. E geralmente nas questões do Enem ou em livros, revistas, eles trazem um desses dois, tá? Alguns pesquisadores, aí a questão, vamos colocar assim, é questão de gosto do pesquisador. Ou mesmo questão do ego, né? Tem pesquisador que gosta de fazer um negócio mais assim, sofisticado, aí pega um gráfico de teia, pega um gráfico de linhas, que é mais sofisticado, que é um negócio mais assim, complicado. Mas para um pesquisador que quer que os outros entendam... Quer ostentar graficamente. Isso. Mas para quem quer que o outro entenda o que está sendo falado, ele coloca assim, ó. Porque aqui... Você olha e você entende, opa, aqui tá maior, aqui tá menor, isso aqui tá melhor. Eu vou fazer um investimento. Aí eu tenho lá as opções, eu posso investir aqui, qual que tá melhor no momento? Esse aqui tá mais em alta, então eu vou investir nesse aqui. Ou a gente pode usar a operação reversa, né? Eu vou aqui que tá menor, tá mais barato, e pode ser que o mês que vem ele aumente. Vamos ver um aqui que tava menorzinho e aumentou. Ó, o amarelo. O amarelo estava pequenininho aqui. Aqui já foi lá em cima. Então, se é um investimento e eu conseguir fazer isso aqui, eu dei um upzinho no meu ganho. Então, tudo isso é tomada de decisão a partir
da leitura gráfica. E claro, né, tudo isso conta muito, porque esse gráfico é um dos mais usuais. O gráfico de barras, tanto horizontais quanto verticais, é o que a gente vê mais assim na prática, né? O gráfico de linhas muito usado nas pesquisas eleitorais, volto a falar. Mas assim, agora aquele de área e o de rede a gente quase não vê, né? Mas a gente tem aqui o nosso compromisso com vocês, é vocês conhecerem vários tipos, tá certo? Beleza. Vamos lá, mais um? Olha lá, que legal. Mais um tipo na telinha, agora um gráfico de dispersão, como assim? Esse aqui é aquele que todo mundo sai da sala correndo? Se dispersa. Se dispersa. O gráfico de dispersão também são chamados de diagramas de disposição, gráficos de correlação ou gráficos de scatter. Então é um gráfico bem, não tão comum, mas bem utilizado assim mais na parte empresarial, né? Seu objetivo é fazer uma correlação entre diferentes variáveis. Uma variável independente, uma causa, e outra dependente da primeira, uma consequência. Por exemplo, vamos imaginar que nós fizemos a pesquisa sobre dengue. É uma causa, né? O que está causando a dengue? A água parada. Então nós vamos fazer no mesmo gráfico de dispersão uma ação para tentar preservar esses objetos que estão acumulando água. Vamos emborcar, vamos tirar, vamos jogar fora. Porque a consequência é a quantidade de números infectados, né? Isso mesmo. A variável independente fica no eixo horizontal, enquanto a dependente fica no eixo vertical. Sabe o que me lembrou isso aqui? Função, né? Função. Variável dependente, variável independente. Vamos de exemplo? Bora. Olha lá, o exemplo agora dos infectados versus vacinados. Isso, olha que aí, bacana. ó. Então... E aí o gráfico de dispersão mostra, nós temos ali, por exemplo, no ponto 0, nós temos mais ou menos 180 infectados, não é isso? E nenhum vacinado. Nenhum vacinado. Nenhum vacinado. Aí agora, aqui nesse ponto aqui mais ou menos, que é acho que é um 35, né? Aqui nós temos 150 infectados, mas já temos 35 vacinados. Isso mesmo. Né? E assim a gente vai. É um gráfico muito legal, porque a gente consegue fazer um comparativo de duas situações de causa-consequência ao mesmo tempo. E aí quando chegou aqui mais ou menos em 180 vacinados, nós já temos 0 casos de pessoas infectadas. Aqui não se disse o que era, só está se mostrando. Nós vimos isso aqui muito na época da pandemia. E eles mostravam esse gráfico de dispersão. Porque na pandemia eles mostravam infectados, vacinados, aí casos de óbitos e casos de pessoas com suspeita. Eram 4 variáveis dentro de um mesmo gráfico. E ele mostrava esses gráficos. Então, muitas das vezes a gente olha para o gráfico e fica assim, o que está acontecendo aqui? E agora nós vamos clarear. Olha só, infectados versus vacinados. Os vacinados é o nosso eixo X, é a nossa primeira variável. E o infectado é o nosso eixo Y, a nossa segunda variável. Nós temos um par ordenado. Temos um par ordenado mostrando essa dispersão. Legal, eu gostei muito desse. Bem legal. Esse aí mostra duas situações, né? Causa e consequência no mesmo modelo. Perfeito. Vamos mais um, agora o tal do histograma. Vamos lá, acho que isso aí eles já viram com a gente também, mas vamos dar uma relembrada aí. Ele parece um pouquinho, cuidado, tá? O histograma parece um pouquinho com o nosso gráfico de barra, só que ele tem uma diferença. Histograma é um gráfico muito utilizado na área de estatística para análise de dados. Sua representação se dá por meio de colunas verticais ajustadas umas às outras, sem espaço entre elas. São grudadinhas. Bem coladinhas, porque são sequenciados de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Então, tem um período. Tem um período muito bom. Seu principal objetivo agora é mostrar a distribuição dos dados. Quanto mais alta for a coluna, mais frequente é aquele dado na amostra. Então, é muito parecido com de barras verticais, só que é grudadinho, porque tem o período. Nota versus alunos aí, ó. De 5 a 6,1. Nós temos aqui um quantitativo de que vai até 2 alunos. E de 6,1 a 7,2, a nota temos aí um quantitativo de 3 alunos. Já de 7,2 a 8,3... 2 alunos também. E assim vamos, né? Aqui tá com... mas você fala que é grudado. Não, tem uma linhazinha ali, mas é grudado. Mas é porque, né, esse espaçamento aqui é coloridozinho, mas porque aqui está dispersando a questão do período, olha só. Então, para dar essa questão do período. Beleza? Então, é parecidinho com o outro, só que vai tendo ali embaixo esse período. Perfeito, perfeito. Legal, né?
Mais um aí para a gente dar continuidade, agora o tal do infográfico. Como assim? Esse aqui é legal, porque esse aqui está sendo muito utilizado, principalmente, não é, nos telejornais, porque ele é um gráfico, só que ele mostra na sua estrutura uma combinação de figuras. Então, os infográficos são as combinações de textos com imagens, desenhos ou outros elementos visuais, a fim de transmitir informações. Tais imagens podem conter gráficos de qualquer tipo para expor um tema. Vamos imaginar que nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui no estado de Rondônia sobre produção. E aí nós fomos pesquisar os municípios, né, e nós temos isso aí nas fontes, né, da Embrapa, do IBGE. Então, município tal bateu recorde no plantio de café, município fulano de tal na plantação de soja. E aí nós podíamos representar no gráfico, não botando pontos, mas botando o produto. Assim como foi feito nesse infográfico aqui, olha só, nesse infográfico nós temos aqui bebidas com cafeína. Ah, eu não tomo café porque café tem muita cafeína, mas eu tomo achocolatado, mas eu tomo chá verde, mas eu tomo Coca-Cola, eu tomo aquele chamate, não é? No chimarrão, no tererê, ou mesmo o chamate lá feito, chazinho. Aí nós tomamos o café instantâneo, tomamos então o energético. Aí tem o café expresso e o nosso café tradicional, aquele que é bom mesmo, tá? Bom, café bom, de Rondônia é o melhor. É verdade. Então aqui nós temos o nosso infográfico, olha que lindo. Ah, legal, né? O infográfico então é representado por imagens, né? Por desenhos. Então o infográfico é uma maneira bem prática, bem legal da galera conseguir interpretar, né? Então esse aqui, assim, na verdade, quando a gente está na educação infantil, né? Na educação infantil, lá com os pequenininhos, uma grande representação é o infográfico. Eles mostram lá, por exemplo, a quantidade de animais que as crianças têm em casa. Aí colocam um gatinho, o desenho de um gatinho, o desenho de um cachorrinho, o desenho de um peixinho, e aí ali coloca os numerozinhos na quantidade. Faltou e vai, coelhinho. Tem vários, o passarinho, né? Faltou um papagaio, faltou... Aí coloca os desenhos deles lá, e aí no caso faz o quê? Vai colocando o quantitativo e vai aumentando o bichinho. Então, se a maioria tem cachorro, o cachorro ele vai estar num tamanho maior. Isso, entendeu? Tá aqui, então, bem legal. Então, ainda bem que colocar só o chimarrão, não colocar o tererê. O chimarrão é top. Então, o tererê não tem problema com Tem mais? Tem, sim, senhor. Então, tem bora. mais, vamos lá. Mais um pouquinho aí para vocês. Fala um pouquinho agora sobre os diagramas. A gente falou até na aula anterior, né? Sobre diagrama. Vamos ver. São representações visuais estruturadas que servem para simplificar uma ideia, conceito ou fluxo de processos. Desse modo, auxiliam na visualização, entendimento e explicação sobre o tema. É quase, para estudos também se usa muito, né? Para trabalhos vamos dizer assim, de faculdade, né? E para fazer a ligação dos conceitos. Então, tem o início com um tema, vai ligando o conceito 1 ao conceito 2, ao conceito 3, conceito 4 e tudo mais. Tá tudo ligado. Então, o diagrama, ele auxilia na visualização e entendimento da explicação sobre o tema. Né? A gente hoje em dia não fala tanto de mapa mental, Sim. Né? E aí, o mapa mental é aquilo que a gente quer que vocês coloquem um título no centro e trabalhem os conceitos da mesma forma. Perfeito. Então, isso aqui é como se fosse, o diagrama, na verdade, é uma representação bem clara, né? Tem uma grande clareza aí com relação aos dados e mostra também um caminho a seguir, tá certo? E aí, isso aqui é interessante porque algumas apresentações, né, naquele tem um programa que faz os PowerPoints, os slides, o Canva. O Canva ele sugere muito essa utilização, porque você consegue colocar aqui, coloca o título. Aí esse título, né, vamos colocar aqui fração. Fração nos remete a uma divisão. Então eu coloquei aqui divisão. A divisão me lembra dos conjuntos numéricos. Aí número natural, número inteiro, número racional. Aí eu começo a dividir. Nos números naturais, a divisão pode ser exata, não exata. Aí nos números inteiros também, exata, não exata. Nos números racionais, aí eu tenho a divisão, não é? Que vai virar um número decimal. Então a fração vira própria. Então eu começo a diagramar tudo isso e para quem está aprendendo,
fica muito mais fácil. Nós chamamos de mapa mental, mapa conceitual, mas na estatística é chamado de diagrama. Serve muito para trabalhos acadêmicos também, Isso, né? perfeito. O diagrama também serve muito, né? Mas e aí, galera, será que entenderam tudo isso? Não, até porque é o seguinte, vamos falar de verdade. Né? Foi uma revisão, nós agregamos aqui alguns mapas, alguns gráficos que nós não estudamos porque não são aqueles gráficos tão usados na parte matemática, mas são gráficos importantes para essa parte do nosso estudo. Vamos imaginar que lá na parte do professor Almeida vai falar sobre resíduos. E ele vai perguntar para vocês, né? Aí na sua região, como que é coletado a questão dos resíduos sólidos? Aí, você que mora no setor, né, de chácara, você que tem uma fazenda, um sítio, como que você descarta, por exemplo, os pacotes lá que você compra com produtos químicos? Será que esse descarte está de maneira correta? Né? Aí ele vai mostrar para vocês um gráfico, né, um gráfico apresentado por uma empresa especializada em, né, essa pesquisa. Você vai conseguir analisar esse gráfico? O nosso objetivo é esse, que vocês olhem para o gráfico do professor Almeida e deem um show. O professor Almeida falando assim, não, professor Almeida, aqui, ó, porque aqui, blá, 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 porque tá tudo escrito aqui. Ele vai fazer bem assim, ó. E será que sabem analisar gráficos? Não, mas tem certeza? Sabe. Então agora, para fazer essa análise gráfica, a gente vai dar aqui 4 dicas para você fazer essa leitura, porque olha, gente, já teve coisas que numa situação de Enem aí, de 45 questões, 19 terem gráficos, só na parte da matemática, ou gráficos ou tabelas. Falando nisso, temos gráficos em geografia, temos gráficos na física, nas questões de química, temos leitura de gráfico até em língua portuguesa. Redação. Pois é, né? Redação tem gráfico, tem tabela. Como fazer essa interpretação gráfica é muito importante, tá? Então, se liga na telinha que a gente vai mostrar 4 dicas para vocês. Depois, a gente vai colocar exemplos para você treinar com cada tipo de gráfico, tá certo? Primeiro passo. Vamos lá. Comece a ler o gráfico pelo título. Você tem que saber do que se trata. A gente já falou os elementos, né? Que tem título, tem legenda, tem fonte. Então, já sei o título. Eu vou olhar a legenda. Porque lembra que nós falamos assim? O amarelinho é não sei o quê. Então, quem é o amarelinho? Quem é o verde? Então, eu olho a legenda. Depois, se eu quiser ter uma estrutura melhor, qual é a fonte e demais informações textuais. Mas o importante é saber o título, saber a legenda. Depois, vamos analisar, aí entra uma informação matemática, olha só, eixo X e eixo Y, da esquerda para a direita, de baixo para cima, porque sempre começa num cruzamento, onde aqui é o início da informação. Então, eu vou para cá e vou para cá, beleza? Atente-se às unidades de medida. Identifique se os intervalos são constantes. Variou de quanto para quanto? Lembra das notas? Foi de 5 para 6,1. Foi de 6,1 para tanto. Essa variação, esse valor que vai aumentando, é de maneira igual? Está aumentando de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15? Terceiro, identifique qual é o tipo de gráfico e qual o objetivo do seu autor. O objetivo do seu autor vai aparecer mais ou menos aqui, ó, quando nós sabemos, né, as informações textuais. Quando no texto ele fala, foi feita uma pesquisa para verificar a quantidade de pessoas que têm dengue no estado de Rondônia, com o objetivo de programar uma intervenção, né, no município. Então, esse é o objetivo da pesquisa. E atente-se aos dados de forma isolada, né? Busque interpretá-los individualmente. Então, aqui tem dicas, claro. A professora diz, eu sei interpretar, eu olho para o gráfico, eu já faço a minha leitura. Tá ótimo. Aqui a gente deu dicas para você conseguir fazer isso com mais facilidade. Mas cada um também tem seu mecanismo e tudo mais, tá bom? E agora é sua vez. Sua vez. Nós fizemos assim, ó, para sua vez. Lembra que nós fizemos uma pesquisa? Fizemos? Fizemos. Fizemos 2, na verdade. 2. Né? Uma de saber se a pessoa sabia o significado de sustentabilidade. E outra de dengue. Beleza. E aí nós fizemos o quê? Nós fomos atrás de fontes sobre
os casos de dengue. Fontes seguras. Fontes seguras sobre os casos de dengue. Né? Acho que daqui mesmo, vamos ver aqui então os casos de dengue aqui no nosso estado? Vamos lá? Então, agora é a sua vez, a gente vai mostrar alguns gráficos que trabalharam, ou tabelas, que trabalharam esses dados já com vocês. E aí a gente vai fazer essa leitura, mas acho que os dados são muito pequenininhos. Vamos lá na telinha rapidinho? Bora. A gente volta aqui já, tá? Então, olha lá, cidades de Rondônia com surto de dengue. Aí tem o município, tem os casos confirmados e tem uma população estimada pelo IBGE que foi em 2021. Isso, porque foi o último censo, não é? Então, ainda estão contabilizando o último censo. Será que você, de Alta Floresta, quando pesquisou, conseguiu chegar mais ou menos perto do que eles chegaram ali, ó? Alta Floresta tem uma população de 22,5 mil pessoas, então habitantes. Isso aqui em 2021, tá? São habitantes. Desses, 94 foram registrados com dengue. Confirmados, né? Isso. 89 em Governador Jorge Teixeira, com uma população de 7,1. Olha aí, olha o tanto que o Governador Jorge Teixeira é menor que Alta Floresta e a quantidade de casos é quase que equiparada. Isso, então isso é preocupante. Quer dizer que os casos, né, estão bem mais avançados em Jorge Teixeira. Olha lá em Jaru. Jaru é o dobro, mais um pouquinho do que Alta Floresta, não é? Em população. Mas em quantidade de casos, deu quase 6 vezes mais. Quase 6 vezes mais. Então, essas situações que a gente tem que analisar, né? Mirante da Serra... É um pouquinho menos que a metade da população... Não, é um pouquinho menos que a metade de Alta Floresta e tem bem menos casos. Então... mas compara Mirante da Serra com o Governador Jorge Teixeira. Sendo que Mirante da Serra a população é maior, 10,6, e os casos são 7. Verdade. Já em Governador Jorge Teixeira, 89 casos confirmados. Pronto. Então você está vendo? Você começa a olhar para a tabela, para o gráfico, e você começa a ter esses detalhes, né? E aí, o que nós temos que fazer, então, nesses municípios? Olha só o tamanho de Vilhena, 104 mil pessoas. Mas olha a quantidade de casos, ainda menor do que em Jaru. Menor do que em Jaru. Vilhena é o dobro da população de Jaru. E tem menos casos. Então, a gente começa a analisar dessa forma, né? Dengue no Brasil agora, vamos ver. Dengue no Brasil. Casos prováveis, olha só aqui, ó, pessoas que têm sintomas, pessoas que se automedicam, e aí já está confirmado, tá, queridos? Dependendo da situação, e é legal porque dengue, Covid e gripe, todos têm quase os mesmos sintomas. Né? E só que na dengue você não pode tomar alguns remédios, porque esses remédios fazem, né, o sangue coagular. E aí pode vir dar um caso de dengue hemorrágica. Casos prováveis, tá com sintomas, vá no posto de saúde, procura um hospital, faz o exame. Casos por 100 mil habitantes, 321,9. Isso no Brasil, não é? Sim. Vamos voltar lá em Vilhena rapidinho? Bora. Vilhena, 104 mil habitantes, 454. Tá mais ou tá menos do que no Brasil todo? Pois é, né? Então dá para fazer todos esses comparativos, né? Aqui tem os casos das mortes confirmadas e aí ainda mortes em investigação, para saber se de fato foi por conta da dengue. Isso. Às vezes não sempre. Temos um gráfico de barras verticais aqui, que legal, né? Representando aí o número de casos por semana epidemiológica em 1000. Então aqui é em 1000, tá? Beleza? E claro, né? Agora o resultado de tudo isso. Em número de casos absolutos, Minas Gerais aparece em primeiro lugar, né, com 192 mil registros, né? Em seguida está o estado de São Paulo, com 90 mil. Depois Distrito Federal, Paraná, aparece Rondônia aqui, não. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. São e aí, claro, né, não tem como se falar diferente do que propor uma vacinação. A vacinação contra a dengue começou em pelo menos 6 dos 10 estados selecionados pelo Ministério da Saúde, só que, né, para receber o lote inicial de 712 mil doses. A distribuição das vacinas contra a dengue para 315 municípios iniciou no dia 8 de fevereiro. A vacinação foi iniciada no Distrito Federal e em Goiás. Começou do centro do país, né? 2 das regiões com maiores índices de contaminação. E também nas capitais, Campo Grande, né? Então, olha lá. Claro que vai se começar tudo isso em lugares que estão com um grande surto, né? Como que eles sabem onde começar? A partir da pesquisa. Sim. A partir dos resultados. Olha a tomada de decisão, foi por quê, Tomou né? a decisão. Isso então, tá vendo? E olha, é até uma novidade, né? Porque a vacina da dengue é novidade. E começou por onde? Foi feita uma pesquisa e começou onde estava se precisando, o local que tinha maior.
Se fosse em Rondônia, ia começar por onde? Né? Eu acho que por Jaru. Jaru? Porque tem bem pouquinha gente, não é? Não, então... bem pouquinha não. Mas Jaru tem 51 mil habitantes pelo censo de 2021 e tem aí uma quantidade de 555 casos. Então, né? ali estimando um crescimento, né, constante, deve estar em 2021, 2024, deve estar aí com uns 60 mil habitantes. O Jorge Teixeira me preocupou também. Preocupou. Então, você está vendo? A gente começa a tomar decisões. O Brasil já fez o dele, já começou a vacinar pelo local que tinha mais casos confirmados. Isso mesmo. E os nossos resultados? Seria interessante que nós fizéssemos os resultados em gráficos, em tabelas e também pudéssemos redigir. E aí fazer um comparativo para ver, não é? Na minha escola tem tanto, na minha sala tem tanto, mas no meu município tem tantos. As tabelas e os gráficos já vão representar muito sobre a pesquisa, né? Sobre o que de fato aconteceu. Perfeito. E a gente espera os resultados, tá? Nossa aula chegando ao fim, mas na próxima, na aula 5, a gente vai ensinar vocês a trabalhar um pouco mais os gráficos, só que de maneira mais em formato de programa, né? E não manual. Mas tudo isso que foi estudado nessa aula vai ser aplicado na próxima, né? Perfeito. Beleza? Então ficamos por aqui, sempre daquele jeito carinhoso. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.